Vamos falar de educação midiática, gente. Estamos entrando em um novo ciclo histórico da humanidade com discussões que envolvem o uso da tecnologia e também das mídias sociais. O projeto de lei das fake news, que regula redes sociais, é um exemplo disso. Mas eu tenho uma pergunta para você. Quais são os limites entre liberdade e censura? Qual é a urgência do debate em Santa Catarina e também no mundo? Para tentar responder essas perguntas, a gente conversa ao vivo com Karine Liz Ferreira, pesquisadora especialista em desinformação. Bom dia, Karine. Bem-vinda. Bom dia, Lucas. É um prazer poder te ter aqui novamente no SC no Ar e conversar sobre esses assuntos. Eu que agradeço a oportunidade de poder levar informação e conhecimento para todas as pessoas. É isso aí. A gente teve o adiamento da votação do projeto de lei ontem, né? E o próprio relator pediu mais tempo por conta da complexidade do assunto. Exato. E foi em boa hora que houve esse adiamento, porque a matéria é complexa, é uma discussão mundial e envolve muito mais do que fazer uma retenção de fake news ou desinformação, mas sim criar um ambiente sistêmico adequado, saudável, para que as redes sociais possam levar ao maior número possível de pessoas os seus benefícios e não só as coisas menos importantes e danosas que ela também pode trazer. Ela é uma ferramenta humana e como ferramenta humana ela traz essa dualidade, benefícios e prejuízos. Uhum. Você acha que a gente precisa de tempo, né, para poder aprofundar essa discussão e nesse sentido, definir regras, né, falando sobre o projeto de lei? Assim? O que já há consenso no mundo é que as redes sociais, o ambiente digital precisa ser regrado. Isso é um consenso. E um mito que tem que ser desfeito é que no Brasil não há regramento sobre isso. Já há um regramento sobre isso, que é o Marco Civil da Internet, que é uma lei de 2014 e que foi elogiada no mundo pelo seu avanço e coerência. O que nós temos que fazer agora é dar um passo à frente e pensar exatamente o que queremos da internet e sem criar subterfúgios nos quais a pretexto ou em justificativa de combater desinformações se promova a desinformação. Um dos pontos sensíveis desse projeto de lei, e é importante que se diga que, embora ele esteja em discussão desde 2020, dos 66 artigos nele contidos, em torno de 40% do texto não passou por nenhuma discussão mais aprofundada pela sociedade brasileira. Ou seja, 22 artigos desse projeto de lei estão passando sem um raciocínio em cima deles. E o mais importante em torno desse projeto de lei, nós temos que racionalizar essa discussão, não colocar em dois polos distintos, ou é o PL das fake news ou é o PL da censura. Não, nós estamos construindo um caminho legislativo que seja seguro para todas as pessoas e plataformas. Uhum. Quando a gente pensa na nossa relação com os smartphones, com a internet, ela é recente, né, Karine? Muito recente, muito recente. Na verdade, nós estamos numa virada histórica, como muito bem tu colocou, em que o digital passa a ser tão do nosso dia a dia que não conseguimos mais nos imaginar sem ele. E isso é tão sério que num artigo recente do The Guardian foi feita uma pesquisa na Europa em que as pessoas colocam que elas se veem mais facilmente sem a democracia do que sem a internet. Nossa. Olha que sério. Na verdade, as pessoas estão fazendo uma troca imediata de valores muito importantes para a própria sociedade em nome de acesso à internet. Por quê? Porque a internet nos traz algo muito imediato, que é um prazer hedonista. E também aflorou bastante um outro traço muito comum nos seres humanos, que é o narcisismo. Uhum. Então, eu me vejo naquele espelho bonito de filtros e tudo mais e quero continuar nele sem pensar muito, sem raciocinar e sem se dar conta das responsabilidades disso. Uhum. Temos jovens muito imediatistas hoje em dia, né? Eu acho que isso pode estar relacionado. Eu lembro que esses tempos eu comentei aqui no estúdio que teve um estúdio da FGV que calculou que o Brasil chegou à média de um smartphone por habitante, por pessoa, em 2017. Isso é ontem, né? Considerando a história. Exatamente. E quando nós pensamos em desinformação, a gente tem que ampliar o nosso olhar. A desinformação não é apenas no âmbito político-eleitoral, ela é em todos os âmbitos. Um exemplo muito prático para as pessoas terem noção disso. Vocês já perceberam que nos filmes as mulheres na faixa etária dos 40, 50, 60 são interpretadas por mulheres que na verdade têm 30 anos? Isso é uma desinformação, é uma distorção da realidade. E nisso há um embutimento de valores no sentido de idolatria da juventude, de idolatria de conceitos e de concepções de belezas que são irreais. Uhum.
Então a desinformação está há muito tempo na humanidade, é um problema atual e em todas as áreas. Por isso ela tem que ser repensada. E devemos repensar principalmente em fazer letramento digital, investir em educação midiática, em ética digital. O âmbito digital é um âmbito de convívio humano e essa ética, a pequena ética, a etiqueta digital tem que também ser exercida e praticada nas redes sociais. Não há um ambiente virtual, há ambientes separados em que o ser humano está ali, por inteiro e com as suas práticas. Você falou de ética, eu lembrei de escola, né? Escola e redes sociais, debate também é muito necessário. Urgente, eu diria. Eu trago um exemplo, dias atrás, 2 episódios que aconteceram recentemente. Aquelas estudantes universitárias que praticaram preconceito com uma mulher com mais de 40 anos que estava ingressando no curso universitário e há uns dias atrás um grupo de adolescentes e pré-adolescentes que pregaram uma peça no entregador e postaram uma série de coisas absurdas na internet também. A internet, a gente precisa ter consciência que ele é apenas um meio, uma ferramenta. Vamos dar um passo atrás. Que noção de educação essas jovens e esses adolescentes ou pré-adolescentes tinham para se sentir à vontade de colocar aquilo na internet? Que tipo de valores está sendo construído para essas pessoas, para elas se sentirem que estão fazendo uma lacração, que está sendo bom aquilo, que rir da outra pessoa está sendo bom? Então, na verdade, apenas o meio de demonstração, punir esse meio de demonstração é muito pouco a ser feito. A gente tem que pensar no ser humano. Quando ocorreu, infelizmente, aquele atentado lá em Blumenau, que as escolas, na outra semana, e eu tenho uma filha adolescente, e eu a levei, que disseram, vai ter novos atentados, não levem nas escolas. Eu perguntei para minha filha, o que foi conversado hoje na escola? Não, o professor não deu matéria nova porque vários alunos não foram. Uma ótima oportunidade de se discutir valores, solidariedade, meios da internet foi perdida nesse dia de escola em que tinham poucos alunos. Que um aluno, que 2 alunos saiam mais conscientes a cada dia dessa sala de aula é um ambiente mais humano que a gente vai ter no mundo, dentro ou fora de um smartphone. Ou seja, se a construção desse mundo pautado na ética, ela relaciona o mundo digital e o virtual, é preciso falar sobre ética digital. Né? Exatamente. Na verdade, a construção humana, esse caminhar da gente tentar se melhorar, é desde que o mundo existe. Você pega, por exemplo, do Platão, a utopia, o mito da caverna do Platão. Claro, o mito da caverna. Em que as pessoas se colocam ao fundo da caverna, olham algumas imagens, alguém interpreta de uma forma, quando vai para... É isso que nós vivemos atualmente. Muito atual, né? É muito atual. Isso foi escrito antes de Cristo. Na verdade, o ser humano é essa construção de acertos e de erros. Apenas a gente enfeita em alguns períodos da história com elementos que são contextualizados de cada época. Mas a nossa busca é por essa melhoria, por mais ética, por mais comprometimento com nós mesmos. Nesse sentido de consumo das redes sociais, o algoritmo ele também é um ponto importante a ser discutido, né? Bastante. Um ponto importantíssimo que qualquer legislação, isso vem sendo discutido na Europa também, em vários lugares, é a transparência. O algoritmo nada mais é, para as pessoas entenderem, é uma receita matemática de bolo. Ele é um bom funcionário dentro de onde você colocar para te servir e fazer aquilo que é necessário. O algoritmo é isso. A questão é, que instruções foram passadas para esse funcionário para eleger ali dentro? Isso falta ser regulamentado e deixar muito claro. Que conteúdos eles vão privilegiar? Ou não? Ou retardar? Ou represar? Mas, na verdade, tão importante quanto isso, é as pessoas saberem que, quando elas vão à internet, deixam rastros. Quando elas deixam rastros, você está dando pistas para que esses algoritmos façam uma reunião de ferramentas e te conduzam mais para um lado ou para o outro. Há uma corresponsabilidade que as pessoas têm que se dar conta de que tudo que elas postam na internet vai refletir sobre elas. Um outro exemplo muito prático. Os trends que falam, né? A foto do momento, 10 coisas que eu gosto, 10 coisas aleatórias que eu não gosto. Tudo isso são dados seus e vão ser usados para... Então, nada é por acaso do que vai te chegar, do que vai tentar te aliciar. Então, como dizia Freud, qual é a sua responsabilidade nessa bagunça toda?
disso que você reclama? Ok, há manobras digitais, mas há muito de contribuição e falta de consciência dos seres humanos nisso também. Né? Isso influencia no poder de escolha também, por exemplo. Com certeza. Uma coisa que é pouco falado e esclarecido é qual é o grande mal que a desinformação causa, desde que o mundo é mundo. Ela limita o teu poder de escolha, na medida em que tu faz um juízo, faz uma ideia de algo que pode ser equivocado, no inteiro ou em parte. Esse é o grande problema da desinformação. E é importante se dizer, desinformação existe desde que o mundo é mundo. Mas, Karine, o que se fala tanto hoje em dia é que, por causa das redes sociais, da internet, elas ganharam uma danosidade exponencial. Mas a desinformação está na mesa de bar, está na fofoca da avó, está em qualquer maledicência, qualquer história narrativa que tu cria para obter um risco, para obter um prejuízo em alguém ou um lucro em alguém. Outro tema pouquíssimo falado é a desinformação no meio das pessoas jurídicas privadas, chamada de asturfing. Ninguém fala sobre isso, mas isso existe também. Então, a temática é grande, é séria, é necessária e precisa de um caminho racional e de bom senso. Ótimo. Para a gente fechar, voltando no ponto inicial da conversa, que é a questão da regulação das redes, né? Censura, liberdade, ponto positivo e negativo, a gente precisa superar esse debate. Precisa. Nós precisamos ir para uma discussão racional, as pessoas precisam ler esse projeto de lei. Elas não podem cair em apelações emotivas do tipo, só com essa lei que nós vamos salvar isso ou aquilo. Não existe imediatismo quando se fala em internet. Aliás, em qualquer situação complexa humana, nós temos que fazer um caminho de construção e nem chegar ao extremo de países radicais que regularizam de tal forma que só existe uma verdade única, nem ao outro ponto em que seja uma terra sem lei. E volto a frisar, o Brasil não é uma terra sem lei, há um marco civil da internet. Precisamos melhorar? Sim, mas vamos avançando com racionalidade e bom senso. Karine, muito obrigado por ter você aqui. Gente, a gente conversou com Karine Liz Ferreira, pesquisadora especialista em desinformação. É um prazer, espaço sempre aberto para retornar e ampliar ainda mais esse debate. Eu que agradeço muito a oportunidade e na minha rede social, principalmente o Instagram, Karine Liz, eu posto constantemente conteúdos simples, de fácil acesso das pessoas, nesse sentido, da política digital e da educação midiática. Obrigado, bom dia, bom trabalho para você. Marta Gomes.